como a igreja do Senhor, a lei, os irmãos para ficar de pé, que uma família de nós. Deus, Pai, que estamos gratos para a tua casa, ó Deus, juntos para o louvar, para te agradecer nesta noite. Aqui, ó Pai, agradecemos porque o Senhor é nosso força, é nosso companheiro fiel, que aqui estamos juntos nesta noite, para te agradecer. Pai, a tua misericórdia grande, estende as tuas mãos sobre nós e ajuda-nos a caminhar. Então, em primeiro lugar, nesta reunião, nesta noite, aleluia, e usa cada uma das tuas mãos. Tanto aquele que vai nos ensinar, ou vai como aqueles que vão ouvir a tua palavra. Continua conosco, e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cantamos o hino 139. Aleluia. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deus que faz poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Agradando o pecado no mundo entrou, ninguém desta lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deus me faz poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. No inferno que paga ao mal candidato, do meio da morte cidade cruel, do abismo eterno que pode salvar, só Jesus Cristo, como Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deus me faz poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre dos campos da pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deus que faz poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. 126, irmãos. 126. 126. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão.
Salvador, os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus tenha a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem o coração for mais feridos, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, ai do céu começa a brilhar. Quando a esperança desvanece, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos, poesia, foram escritos em tribulação. E do céu, além das melodias, se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Glórias que Ele dá a Deus. Vamos. 107, irmãos. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo em batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Glorificação do sangue para mim.
plena liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Vamos continuar olhando para ele firme dele, né? Porque com certeza, brevemente, Jesus vem buscar a sua. Aleluia. Amém? Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Abra sua Bíblia comigo, irmão, no livro de Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, irmãos. Aleluia. Efésios capítulo 6, e quero ler os versículos 5 em diante. Capítulo 6, versículo 5 nos diz: Vós servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a um, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como ao homem. Amém. Quantos precisam de oração? Iremos orar, pedindo ao Senhor, e nesta noite continue presente nesta reunião. Não é que Jesus está na reunião, né? Seja 2 ou 3, como ele disse, ou seja mais. Mas o importante é quando o Senhor está presente. Oramos, eterno, maravilhoso Deus. Pai, estamos agradecidos por estarmos aqui nesta noite, na tua casa, agradecidos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Abençoa, Pai, a cada um que nos ajuda. Oh, Pai, para o céu e manda nesta noite uma palavra para nós. Pai eterno, nós estamos agradecidos, aleluia, por estarmos reunidos na tua casa, Pai. E assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, né? Sabendo que temos aqui na oração, e tinha bastante, mas tinha mais tempo comum do que hoje, né? Hoje, oração, e
agradecido por Deus ter nos dado esta oportunidade, tá certo? Para mais uma vez estarmos juntos. E o nosso alvo, irmãos, na casa do Senhor é nos alimentarmos, tá certo? É orarmos e pedirmos a Deus que mande uma palavra, aleluia, não segundo, aleluia, o seu desejo, não segundo a nossa vontade, mas segundo o plano de Deus, amém? Porque Deus sabe, Deus conhece. É por isso, irmão, que eu digo, eu jamais, aleluia, ficarei triste, porque eu gosto, aleluia, de sempre observar, sempre guardar a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é o firme fundamento. A palavra de Deus é pão do céu. Aleluia. Que nós possamos comer. Aleluia. Porque longa é a caminhada. Então vamos caminhando, adorando a Deus, servindo a Deus. E nós vamos nesta noite cantar o hino, tá certo? E com este hino nós vamos contribuir. E depois o nosso irmão Paulo está com a palavra. Eu convidei ele para me dar uma palavra para nós, né? E ele veio, né? E nós estamos aqui, ele está conosco, nós estamos aproveitando o nosso irmão Paulo, tá certo? Oramos, eterno maravilhoso Deus, Pai, abre o céu nesta noite, aleluia, Pai, nesta noite, aleluia, contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. O Pai eterno, abençoa aqui que não pode, aleluia, ofertar, não pode, aleluia, nesta noite, aleluia, contribuir com o seu dízimo, mas o Senhor é a nossa bandeira, é o nosso Senhor que pode abençoar e pode suprir a necessidade. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, nesta noite, porque Ele merece, né, irmãos? 235. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto dos vícios malditos, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de vera, do gozo que vem do ouvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar. Calar os seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou.
e sei que me espera coroa, a qual aos seus servos dará Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, com Cristo, com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Amém, irmãos? Então, o nosso alvo é esse, né? É de chegar lá. Então, nosso alvo vai nos permitir a palavra de Deus nesta noite. E a igreja continua orando. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus queridos, assim como nos orienta nosso pastor, deixarmos uma reflexão da parte do Senhor para a igreja do Senhor aqui no município de Belém, campo de São José do Egito. Quero externar minha alegria diante de Deus e diante dos irmãos de estar com essa oportunidade. Também quero saudar os amigos e irmãos internautas que estão nos acompanhando através das mídias sociais do nosso canal, nosso irmão Alex Serafim. E eu faço um apelo a todos que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para fortalecer, né? E assim, tanto o YouTube como também o Instagram, ou outras redes sociais que nosso irmão também ele usa, a própria internet, irmãos, ela entende que aquele vídeo é relevante assim, borrifa, né, para muito longe, para que mais pessoas possam também compartilhar o vídeo. Então não perca tempo, faça isso e está ajudando o nosso amado irmão. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias, por se tratar de um culto de doutrina, onde todos nós devemos amar este culto, porque é um culto onde aprendemos, melhor, temos a liberdade de aprendermos a palavra de Deus com mais profundidade, não é assim? Porque a plano da salvação nós já conhecemos, mas precisamos do segundo plano, que é o da santificação. E não se santifica se não for através da palavra de Deus, através da doutrina, para adentrarmos no terceiro plano de Deus, que é a vida eterna com Ele. Então, salvação, santificação e vida eterna. Isso se resume no plano divino para a humanidade, não é? Mateus capítulo 7. Ao começar do versículo 15, palavra de alerta, palavra que o Senhor deu, foi o maior sermão de Jesus, com mais profundidade, a maior pregação que já houve nesta terra, e o maior pregador também. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos ruins. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Amém? Só até aqui. Meus queridos, com essa parte em que Jesus estava pregando, ensinando a multidão, a Bíblia diz que no capítulo 5, Mateus narra, versículo 1, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Então Jesus aqui estava ensinando. Era um culto de ensino. Jesus começou a pregar em Mateus capítulo 4, versículo 17. O plano da salvação. Que diz, desde então Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus pregava, era o plano da salvação. Mas quando ele ensinava, ele estava santificando. Ele estava tirando as arestas, ele estava abalizando aqueles seus seguidores, para que não se perdessem. Porque é para isso que serve o ensino. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então o ministério de Jesus era amparado nesse tripé, nesses três pilares. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. E quando ele chega nessa parte, Mateus, que foi o autor deste livro, no ano 55 a 65 depois de Cristo, há um entendimento nessa cifra. Ele que foi um dos 12 apóstolos, conforme Mateus capítulo 10, versículo 1 a 4, que era discípulo e foi promovido a apóstolo, era aluno, foi promovido a missionário. Ele sente, movido pelo Espírito Santo, de escrever este evangelho, com base no evangelho de Marcos, que foi mais antigo do que esse. Dizia certo estudo que ele foi escrito no ano 45 a 55. Alguns dizem que não é Marcos, mas o evangelho de Pedro, que era Pedro ditando e João Marcos escrevendo. Apesar de que o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses foi o escrito do Novo Testamento mais antigo. E o livro mais antigo da Bíblia, segundo dizem, é o livro de Jó. Amém? Jó é o escrito mais antigo. Então, meus irmãos, saindo dessas curiosidades, nós adentramos no texto, aonde Jesus manda, ele faz um alerta, ele diz: acautelai-vos. É uma palavra forte, que devemos nos acautelar, quer dizer, vigiar, ficar em alerta, ter cuidado, ser prudente em algo, irmãos, que destrói a nossa fé, destrói a nossa caminhada. São os falsos ensinos. Hoje nós estamos
inundados de falsos ensinos. Hoje não temos só uma voz. A gente escuta várias vozes de pessoas que pegam a Bíblia e distorcem a seu bel prazer. E diz, é desse jeito. Mas não, irmãos. Eu aprendi desde cedo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se não for assim, não é ensino. E quando Jesus manda se acautelar dos falsos profetas, não está dizendo aquela pessoa que tem um dom de profecia, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 por diante, que é o dom de elocução, não é isso? Não é se tratando disso, se trata de ensinadores. O profeta é um porta-voz de Deus. E quando o sacerdote leva o povo a Deus, o profeta traz Deus ao povo. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus trata como falso profeta que vem até vós. Veja como você não vai até eles, mas eles vêm para querer ganhar. Dentro do povo de Deus tem vários tipos de crentes, com muitos entendimentos. Eu aprendi desde cedo que devo me submeter ao ensino da minha denominação, ao credo religioso dela, ao cremos dela, o que ela acredita e o que ela ensina, ser submisso. Porque, irmãos, a coisa que mais causa insatisfação dentro do povo de Deus é se tem alguém que não é satisfeito com o que a igreja ensina, com o que a igreja prega, com o que a igreja obedece. Por quê, irmão? Porque essa pessoa nem obedece. Quando tem uma oportunidade, distorce. E pior, ensina a seu bel prazer. Então isso causa uma confusão dentro do povo de Deus e não é fácil de controlar. E Jesus tinha esse cuidado para o povo seguir a palavra de Deus. Acautelai-vos aos profetas que vêm até vós. Olha o traje, irmãos. Olha o traje. Olha o disfarce. Vestidos como ovelha. Aquela pessoa vestida como ovelha. Manso. Aquela pessoa que tem uma palavra amanteigada, macia. É assim? Abra a sua Bíblia. Salmo 55. Veja a característica e estratégia dos falsos profetas. Salmo 55. Veja o que é que diz Davi, ele que conviveu muito com falsos judeus. Dentro do povo de Deus, se vestindo como o povo de Deus, falando com o povo de Deus, mas interiormente não era judeu. Não tinha sinceridade.
Salmo 55. Veja, ele trata essas pessoas. Veja a traição. Salmo 55. Versículo 11. Maldade há lá dentro, astúcia e engano, não se aparta das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Aí ele deseja o seu castigo no versículo 15. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e a meio-dia orarei, clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra, que moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança. Isso é sério, irmão? Não há mudança. E tampouco temem a Deus. Veja o comportamento. Andando, mas Davi para a casa de Deus, servindo a Deus. Davi abrindo os braços, acolhendo. Eu não sei a quem ele se referia, se era a Saul ou a Abner, que foi traidor. Eu não sei, não posso especificar, mas ele estava dizendo que foram pessoas que andaram com ele que traiu, que dentro de si não tinha mudança. Irmãos, quando você vê pessoas que não têm mudança, vigie, que ainda se ira fácil, que ainda sai palavrões da sua boca, que ainda maquina o mal, que ainda pratica as coisas do mundo, que ainda participa de músicas mundanas, de costumes mundanos, pode saber que não tem mudança. O Evangelho ainda não entrou, ele entrou dentro do Evangelho, mas o Evangelho não entrou dele nem dela, mas aprove Deus. E quem estiver nos escutando, deixa a palavra de Deus entrar. Quem não tem mudança também não tem temor a Deus. Quando tem a oportunidade de pecar, de dizer o que quer, de falar o que quer, de pensar o que quer, de maldade, geralmente essas pessoas, irmãos, elas caem no pecado do mau pensamento, porque tudo para eles são inimigos, são pessoas que não gostam, então são um grupo fechado, eles se isolam, eles se acham certos, eles se acham mais crentes e não revê os seus conceitos para temer a Deus, porque quando um homem ou uma mulher está temendo a Deus, aí Deus revela o seu estado espiritual. Diz: você está assim, você está assim, você está assim. Longe de mim, meus irmãos, perder o que Salomão diz no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Davi diz: não teme a Deus. Versículo 20, continuando, Salmo 55. Puseram suas mãos
nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Veja o comportamento, irmãos. Puseram as suas mãos naquelas pessoas que tinham paz. Por quê? Porque quando chega um falso profeta, um murmurador, um que distorce a palavra, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser de outra denominação, com todo respeito, que há denominações que a gente respeita, que são boas de igreja, mas eu estou falando de um falso profeta. Quando eles põem a mão onde ele chega, na casa que chega, e na pessoa que se aproxima, você vai entender, mesmo sem conhecer muito a Bíblia. Por quê, irmão? Porque a primeira coisa que você perde com o seu ensino É a paz com Deus. é a paz com seus irmãos. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas vivem em conflito constante. Não tem paz. E muitos deles nem a paz do Senhor dá. E certo dia um irmão tratando de um assunto, em Caruaru, um irmão que chegava, e a outro irmão, por questão de época, não vou falar o nome, meu lugar, dizia, mas irmão fulano, passou, nem me deu a paz. Eu disse, irmão, a paz não é doutrina, é costume. É uma obrigação que o Senhor impôs, chegando numa casa, conforme Mateus capítulo 10, ministre a paz. Se a paz não estiver lá, ela volta para você. Aí você vai morrer porque fulano deu a paz a você. Mas irmão, me sinto tão mal, irmão. Eu pensei assim rápido no poeta de cordel, eu disse, irmão, só dá paz quem tem paz. É mesmo, né, irmão? Sério, não fique em paz. Você fez alguma coisa? Não. Então pronto, quem está errado? Você ou ele? Ou ela? Passamos situações, irmãos, porque a maioria desses tais, até as costas nos dão. Eu já passei por uma situação parecida, onde eu chegava na fila de um banco, com 1 metro de distância, a pessoa me via. Se eu não fosse um crente abalizado na palavra de Deus, eu já teria morrido. Quando passava no carro, subiu o vidro, até em cima. Quando nós estávamos à paz do Senhor, virava o rosto. Isso é o que, irmãos? Quem tem o Espírito Santo de Deus? Não, eu não acredito. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz em Gálatas 5:22, que o fruto dele é paz. Aleluia. Veja a sua boca para a gente partir toda a referência, irmãos. 21. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, veja o que aqui tinha dele: guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Falso profeta é assim, sem alarido, é com mansidão. Irmãos, eu me dou mais bem com a pessoa com temperamento sanguíneo, extrovertido. Não que eu não gosto dessas pessoas com temperamento mais calmo, não. Mas devido a ter passado tanta coisa, ter visto tanta coisa, hoje em dia eu tenho medo dessas pessoas. Que chega com as palavras igual a manteiga.
branda, né? Como azeite, mas meu coração só pensa em briga, em guerra, conflito, não tem paz. E quando abre a boca, fere tanto, dói tanto, que é como se fosse uma espada no mar. É triste. Mas os irmãos têm que saber que existe. Existe, irmão Paulo? Existe. Irmãos, um crente de verdade, ele não persegue ninguém. Ele não quer o mal de ninguém. Ele quer o bem. Embora que dê uma repreensão, mas é com amor. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 5 por diante, diz o seguinte: já esqueceste da repreensão, ou melhor, da admoestação. Vamos ver, irmãos, Hebreus 12, veja bem que até a repreensão do irmão, que é de Deus, é um sinônimo do seu amor. Hebreus capítulo 12, verso 5 por diante, ele diz: e vos esqueceste da exortação que eu vos argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tem gente que não gosta de ser repreendido, não. Tem não gosta de palavras que repreendem, de doutrinas mais aguçadas. Não. Tem que ser uma palavra light. Não é assim? Mas, irmão, ninguém vai pregar. Quem anda na direção de Deus, ele não vai pregar o que o povo quer, ele vai pregar o que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no livro dos Salmos, Salmo 55, para nós cumprir, Davi tinha experiência no convívio com essas pessoas. Logo era um rei, conhecia pessoas de diversos níveis de comportamento, e assim ele dizia, verso 23: mas tu, ó Senhor, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue, de fraude não viverão metade dos seus dias. Ou melhor, vamos começar tudo. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue, de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Aleluia. Meus irmãos, não vão adiante tais falsos profetas. Qual a postura que Tito manda que tenhamos com essas pessoas, irmãos? Tem tantas pessoas que a gente alerta, né? Conversa, chama a compreensão. Já aconselhei muitos, mesmo que não é do nosso ministério. Mas são pessoas, meus irmãos, que quando já tem o juízo lavrado, já tem a sua consciência cauterizada, é difícil de entrar na verdade. Veja aí Tito, capítulo. Vamos abrir aí. Tito,
Vamos ver se é esse versículo, por favor. Capítulo 3. Verso 8 por diante. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entreis em questões loucas e genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Agora é o versículo chave. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, e estando já em si mesmo que condenado. É falso profeta. E vem dizer: para que você dá o dízimo? Olha onde ele vai. Para que você dá o dízimo sobre as questões mais... Por que é que vocês não tomam vinho com álcool? Por que na tua igreja tem pastor? Por que na tua igreja a mulher não pode usar joias? Por que não pode se maquiar como as do mundo? Por que não vai cultuar de calça comprida e os homens não vão mais à vontade? Por que os homens não podem ter uma barba mais cheia? Por que vocês são tão rígidos? Não precisa orar tanto. Tem esse grupo? Tem. Não precisa de igrejas. Pode se cultuar em qualquer árvore, debaixo de qualquer árvore. Então, irmãos, tem muitas questões que vêm e se levantam. E tem uma coisa, muito argumento, viu? Que se o crente não tiver estrutura, ele cai. É por isso que tem que participar do culto de doutrina, da escola bíblica dominical. São os dois cultos de ensino que mais alicerçam o crente, para ele ser vacinado a respeito desses tais. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é mais apologética, é uma defesa. Vejam o que diz também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Veja o ensinamento de Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém o quê? Contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar e sofrer dor. Amém? Então, irmão, não devemos entrar em questões loucas com essas pessoas. E sem instrução. Por que produzem contenda? Paulo está dizendo, porque essa pessoa não aceita a sua fé, a sua confissão de fé, não aceita. Então o que é que vai gerar? Uma contenda, uma discussão, uma disputa. E só serve para os incrédulos se banquetear e se alegrar aos crentes. Discutindo. E não são crentes. Principalmente, irmãos, que o inimigo às vezes vem naquele momento que você está
está indo, está no seu trabalho, está na calçada da sua casa, está numa fila do banco, está viajando, ou mesmo no seu trabalho. É uma armadilha bem feita, porque o inimigo não lhe procura nos momentos que você está forte e vigilante, ele procura no momento de distração. Mas eu tenho outra referência. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, veja o ensinamento de Paulo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebemos. Veja, irmão, pessoas que se introduzem em nosso meio e não querem andar segundo o ensinamento, segundo a obediência da igreja, dos nossos líderes. Versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados nenhum de vós. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para que nos imiteis. Agora, versículo 14. Mas se alguém não receber a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Veja, Paulo disse: olha, se alguém não obedecer a nossa palavra, porque tem, irmãos. São quase 30 anos de crente, mas 30 anos de crente bem aproveitado. Eu já me deparei com tanta coisa que eu acho que Deus me amadureceu rápido demais. Como aquelas frutas que a gente joga com produto, carbureto, para amadurecer mais rápido, foi comigo. Permitiu provas, permitiu coisas, eu ver coisas, eu presenciar situações, para quando fosse lá na frente eu não me escandalizar. Pessoas, meus irmãos, ouvindo a mensagem e murmurando no banco. Pessoas ouvindo a mensagem, eu já vi isso, e anotando numa folhinha para mais tarde, ou no outro dia, ou noutra ocasião, desmanchar, tentar desmanchar, porque não desmancha a mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Para desmanchar, escrevendo. Não aceita a palavra, está corrompido, está corrompida, não tem hombridade, não tem humildade. Pior, disse, quem foi que disse a ele? Quem foi que disse a ela? Já não crê mais no Espírito Santo que revela o passado, o presente e o futuro. Eu não quero nem saber quem esteja pregando. Eu quero saber se eu estou recebendo, seja uma palavra de exortação, de consolação ou de edificação, mas que venham para que eu me torne um crente melhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz mais. É triste, mas essas pessoas estão como que contaminadas de uma doença contagiosa. O apóstolo Paulo manda que se afaste. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 17 a 19. Isso foi um pastor, irmãos. Um pastor presidente que aconselhou. Por quê? Porque existem pessoas irredutíveis que não querem a palavra de jeito de maneira. Veja o que Paulo diz. Um pastor chega ao ponto de dizer que esse caso não tem mais jeito. Um amor que Paulo tinha, uma sabedoria que Paulo tinha, um cuidado que Paulo tinha. Mas ele chega a dizer: rogo-vos, irmãos. Veja, o rogo é um pedido mais do que suplicante, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Vou repetir: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Veja que Paulo manda se afastar. Se você não tem um argumento para debater a palavra, se afaste. E eu mesmo, meus irmãos, já me deparei com pessoas que dizem: qualquer dia eu vou na tua casa debater. Eu disse: se for com educação, pode ir. Se for para brigar, não vai não. Se eu não souber, eu peço. Não só vai lá em casa não. Me convide para a sua, no meio da rua, eu vou. Eu sou humilde para ouvir. Aleluia. Amém? Mas até hoje, graças a Deus, Deus não me deixou envergonhado. Então veja que Paulo manda se afastar. O pastor chegar a esse ponto e dizer: a igreja de Roma estava sendo atacada por tais falsos profetas, falsos ensinos. Ele manda. Mas ele também diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, para que os irmãos compreendam. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e
e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vejo que Paulo levou o povo, irmãos, aqui para os irmãos da igreja de Corinto, dizendo que ele não se associasse com o infiel, que ele não tivesse um jugo desigual. Tem alguém que diz: igreja não é a mesma coisa, o que muda é costume. Que costume, irmãos? Se isso fosse costume, eu não ensinava a minha família. Costume não tem sustentação moral. Costume não tem durabilidade, se acaba com o tempo, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Sim ou não? Quem está dentro do reino de Deus é aquele que não só ouve, mas o que pratica a ética do reino. Abra sua Bíblia em Tiago. Carta Universal de Tiago. Capítulo 2. Aleluia. Veja que nós temos que não só ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. E também praticar nossa fé, porque as nossas obras, como Jesus disse em Mateus capítulo 15, são frutos. E Tiago diz no capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé, sem obras, sem fruto, está o quê? Morto. Hebreus, capítulo 11. Veja que a fé praticada na palavra de Deus, não só em ouvir, mas também praticá-la, não agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Temos que ter fé. Porque a fé agrada a Deus. Receber a palavra com fé. Receber a palavra de bom grado. Praticar a fé. Porque assim, meus irmãos, é a nossa identidade cristã. Ainda diz aqui no nosso comentário: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Aleluia. Que diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, o reino de Deus, ele não consiste em palavras somente. Eu digo, eu sou de
Deus é assim. Mas a minha palavra, mas o meu ensino, sobre o reino, é só palavra. Virtude não tem. E Paulo estava ensinando. O reino de Deus não consiste em meras palavras. Mas quem está dentro desse reino, quem conhece esse reino, ele desfruta também do poder de Deus. E para desfrutar, irmãos, para ter acesso a esse clima dentro do reino, é necessário que eu seja o quê? Um crente que receba a palavra, que pratique, que seja humilde, até para levar uma repreensão, até para ouvir uma palavra dura. Porque quem está dentro do reino é alicerçado e edificado. Salmo 127, versículo 1. Vamos ver esse versículo. Salmo 127. Veja a expressão do salmista. Isso retrata, irmãos, a nossa postura diante de falsos ensinos, diante deste mundo tão corrompido, que a internet, meus irmãos, tem sido uma grande ferramenta para confundir. Veja o que diz aqui, bem simples, mas eu acho uma profundidade tão grande que devemos ter esse cuidado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É uma verdade. Se Deus não guardar a nossa igreja, ela tende a se tornar numa seita, uma religião fria, numa obra morta. Sim ou não? Porque o que tem de pessoas contrárias à obra de Deus, de diversos pensamentos que não se concordam, não chega ao denominador comum. Diferente da igreja, meus irmãos, se a gente fosse fazer um comparativo da igreja primitiva de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, para a igreja de hoje nós estaríamos a centenas e centenas de quilômetros. Por que, irmão Brock? Porque existem várias linhas de pensamento. Não quer se submeter ao que vem ali de São Paulo, do Belenzinho. Não quer se submeter ao que vem ali do Recife. Não quer se submeter ao que vem de São José do Egito. Se submeter, irmãos, a coisa anda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter bastante cuidado de como estamos construindo a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 3. Veja a expressão de Paulo. Que devemos vigiar. E devemos saber como é que está a nossa fé. Como é que estão nossos frutos. Que fé é essa que eu estou construindo?
1 Coríntios, bastante conhecido, palavra simples. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento de outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou dessa parte permanecer, esse receberá galardão, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento. Aliás, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, meus irmãos, Paulo alerta a igreja de Corinto para estar vigilante sobre o quê? Sobre como está se edificando, como está a construção da nossa fé, do nosso edifício. É sobre Cristo. E de que material é que você está usando? O Cristo que você está se alicerçando em cima dele é o Jesus segundo a Escritura? Porque, meus irmãos, hoje a visão de Cristo está muito deturpada. Existe uma linha de pensamento que só crê no Deus de amor, no Deus bonzinho, misericordioso, que passa a mão no pecado, que não liga com doutrina. Não, isso é besteira. Deus só quer o coração. É o evangelho insosso, que não tem sal. Aí já existe outro extremo. Diz que só crê no Deus carrasco, que mata, que rasga, que não mostra o lado misericordioso de Deus. Mas nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então temos que crer, irmãos, dos dois lados, porque Deus é um Pai, conforme Hebreus 12:5. Há momentos que Ele corrige o crente. Há momentos que Ele vai repreendê-lo, sim. Para quê? Para edificar. O que é edificar? Construir. Às vezes um tijolo sai da parede e o pedreiro vai lá, ó, com o cabo da colher. Pá! Pá! O tijolo apanha, mas volta para o lugar. Quando ele bota o prumo desce, a parede fica bem retinha, aleluia, e o nome de Deus é glorificado. Quantos podem dizer amém por isso essa noite? Se Deus está batendo, aleluia, na tua parede, na tua construção, saiba que é para você crescer no prumo, aprumar, correto, para que você não caia. Porque construções que não tem prumo, não tem nível, que não tem esquadro, que não tem fundamento, que não tem, aleluia, uma argamassa boa, como ali nos profetas diz que cresceram, jogaram a argamassa fraca, mas se for com a argamassa forte, o reboco não cai, e o crente não cai. Você pode glorificar a Deus? Eu vou pedir, porque se você tiver com a argamassa boa, você não cai. Mas uma argamassa fraca, vamos fazer aqui no barro dele. Deu uma chuva, aí ele cai. Não é assim? Hoje em dia, meus irmãos, o Evangelho tem
de muitos só querem argamassa fraca. Essa palavra já não é dita, já não é recebida em muitos lugares. Com temor eu digo isso, e tremor. Mas aprove Deus. E aqui em Brejinho, nosso pastor, ele dá liberdade ao Espírito Santo para falar. Amém, irmãos? Quem está dentro do reino, quem está dentro da economia de Deus. Porque Jesus comparou, meus irmãos. Jesus estava pregando o Evangelho do reino. Em Mateus capítulo 7. Quem está dentro do reino deve buscar imitar Jesus Cristo em toda a sua vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Veja a expressão de Paulo. Vamos ver se é isso mesmo. Você primeiro. Eu anotei errado. É 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo ele tinha autoridade para chamar a atenção dos irmãos da igreja de Corinto e dizer que eles imitassem Jesus através dele. Ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 29. Há uma expressão que Jesus quis aprender de mim, que sou bravo. Não é assim? Que gosto de piada. Não é assim? Que acha que todo mundo está com raiva de mim. Não é assim? Que acha que todo mundo prega em cima de mim. Não é assim? Que todo mundo me persegue assim. Não. Aprendei de mim que sou manso e soberbo. Não é assim, não, irmão? Exaltado, é assim. Ora, se o rei, que é dono de toda sabedoria, era humilde e manso e humilde, para que eu me exaltar, irmãos? Para que eu me achar maior do que você? Para que eu me humilhar? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, peço desculpa, meu pastor, porque fui além, era para eu deixar mais 5 minutos. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu ia pregar outro roteiro. Jesus mudou nessa noite. Não foi vontade de eu estou na direção do Senhor. Tenho certeza absoluta que Jesus hoje deu uma palavra. Ele era me dizendo e a gente entrando. Porque o roteiro estava aqui. Eu não segui a rota. Que Deus abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. E segure sua fé. Tenha cuidado para não perder. Amém? Meus amados irmãos, até aqui nos ajudou, né? Nós vamos aprender de Jesus.
Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, né? Que nós possamos construir a nossa casa bem construída. Para aquela mulher cair sobre nós, né? Cair sobre nós, cair em cima de nós mata, né, irmão? Mas a casa ela deve ter alicerce. E o crente tem que ter alicerce. Se tiver alicerce, irmão, nesses últimos dias vai descer. E se não estiver, a situação fica difícil. Mas Deus vai nos dar força. Deus vai nos dar coragem para buscar o Senhor enquanto é tempo. Tomamos a armadura de Deus para a guerra. A guerra está aí, irmãos. E nós precisamos de armadura. De preparar para lutarmos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus nesta noite. Ore pelos irmãos que estão doentes, para o Senhor visitá-los nesta noite e dar vitória. Amém, irmãos? Eu preciso também das vossas orações para Deus continuar comigo na caminhada. Eu preciso dele, irmãos. É por isso que eu estou aqui. Às vezes meio cônjuge, né? Às vezes coluna doendo, pé doendo, cabeça doendo, mas eu quero estar aqui para agradecer aí por mais um dia. Amém? Então vamos orar, irmãos. Orem pelos irmãos que estão doentes, para Deus dar vitória. Certo? Vamos, Daniel. Meus irmãos, conforme o lei do nosso pastor, quem mais precisa de oração? Eu na casa também. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por ter estado mais uma noite na tua presença, Senhor, ouvir a tua palavra, aprendendo de ti, Senhor, para nos tornarmos sábios, para nos tornarmos, Senhor, vigilantes, prudentes e guardando a tua palavra. Para cada desafio, para cada situação, temos sabedoria para nos comportarmos segundo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus servos que estão aqui nesta noite. Aqueles que não puderem estar, que estão doentes, que estão viajando a trabalho, vem dar da tua graça, da tua misericórdia. Guarda cada um nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve aos outros na paz do Senhor. Amém, irmão. Que Deus abençoe a todos.